Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Mais uma vez, eu sempre confiro para ver se está gravando mesmo. Gente, alguns de vocês reclamaram muito do som, falaram que estava baixo nas últimas aulas, e por isso eu estou colocando o microfone bem aqui, ó, como vocês podem ver. Pode ser que até junto da minha voz esteja saindo um barulhinho também, que é do ventilador, porque aqui no meu quarto onde eu gravo não dá para gravar sem o ventilador, então... Mas é um barulhinho que eu já testei, não é muito forte, não vai atrapalhar a aula, tá? Mas é o suficiente para eu também não morrer de calor aqui dentro. Eu também vou estar mandando essa aula antes de ir para vocês, para alguns alunos que reclamaram do barulho, pelo menos no início dela. Então, se ela chegar até vocês, é porque esses alunos que reclamaram do som nas outras aulas deram um ok para essa aula de agora, tá bom? Então, estou fazendo melhor para cada aula que passar, tudo esteja melhor também para vocês, desde o som ao vídeo, a qualidade da aula, ok? Então vamos lá para iniciar nossa semana, mais uma semana também de língua portuguesa e de todas as outras matérias. E o tema dessa semana em todas as aulas é sustentabilidade, tá aqui do meu ladinho, tô apontando bem aqui, ó. Sustentabilidade é o tema da nossa aula. E a pergunta é, vocês sabem o que significa sustentabilidade? Se vocês rememorarem um pouquinho, vão lembrar que alguns meses antes da quarentena, antes da pandemia, vocês participaram de uma palestra, foi até no NAEC, em que foi falado muito sobre sustentabilidade e novas tecnologias para essa era de sustentabilidade. E uma das perguntas foi, inclusive, o que era sustentabilidade. Mas pode ser que alguns de vocês não lembrem. Então vamos relembrar o que é sustentabilidade. Quem é que vai lembrá-los? Eu propriamente? Eu só vou ser o intermediário aqui, mas quem vai lembrá-los o que é o próprio Google, que é a ferramenta que pode aí ter a maioria das respostas para as perguntas que vocês têm, para as dúvidas que vocês têm. Então, se vocês forem lá no Google, por exemplo, vocês vão observar o seguinte. Já coloquei bem aqui, né? Ó, sustentabilidade, significado. Então, gente, como vocês podem ver aqui embaixo no dicionário do Google, sustentabilidade é a característica ou condição daquilo que é sustentável. Então, quando eu falo que algo tem sustentabilidade, eu quero dizer que aquilo que eu estou apontando é sustentável o tempo todo, tá bom? E aqui vem uma bela dica que vai servir para vocês sempre, que é em relação, que é a essa terminação da palavra em idade, né? Que aí a gente vê várias palavras terminando assim. Sustentabilidade, maldade, lealdade, infantilidade. E essa idade no final das palavras significa o quê? Então eu também vou mostrar no Google o que significa, tá bom? Porque são dúvidas que vocês podem ter no futuro e que o Google irá respondê-los, que é o seguinte, esse sufixo, né? Sufixo são as terminações das palavras. Esse sufixo de várias palavras que terminam em dade significa o quê? E diz bem aqui no início, ó, o sufixo dade é acrescido a adjetivos, ou seja, é dado a adjetivos, né, para formar substantivos que expressam a ideia de estado, situação ou quantidade. Então, quando eu digo que alguém possui uma certa maldade, eu não quero dizer que aquela pessoa é mal em um momento só. Eu quero dizer que ela tem na vida dela, né, ela constantemente é maldosa, ou seja, ela tem um estado de maldade. Quando eu digo que alguém possui lealdade, eu quero dizer que aquela pessoa é leal o tempo todo, ou seja, ela tem um estado, ela tem uma condição na vida de uma pessoa que é leal. Então, se é uma condição de leal, ela tem lealdade. Então, esse sufixo aí terminado em dade significa uma condição ou estado de alguém, ou seja, é algo que a pessoa é o tempo todo, tá bom? Então, vamos voltar aqui mais para a nossa aula. São só detalhes, mas que eu acho muito importante que vocês tenham conhecimento sobre eles, até para futuras dúvidas, tá? Diário de bordo, vocês sabem como sempre funciona, é sempre a atividade online que eu passo para vocês e está lá no grupo já, tá? E vamos para o nosso primeiro dia. E, gente, antes de ir para o nosso primeiro dia, tem um outro recado muito importante, né? Antes de ir para o primeiro dia, que é o seguinte. Hoje nós vamos testar algo novo. Hoje, segunda-feira, quando você está vendo esse vídeo, nós vamos testar algo novo. É o seguinte, esse vídeo eu coloquei no grupo, não sei se é nesse horário que você está vendo, mas eu coloquei por volta das 7 horas da manhã, mais ou menos. E hoje, às 5 horas da tarde, nós estaremos fazendo uma live no YouTube com alguns alunos tirando dúvidas sobre esse conteúdo. Então você vai assistir esse vídeo, fazer a atividade, mas se você tiver alguma dúvida ainda sobre o conteúdo e quiser tirar essa dúvida e quiser conversar sobre algum assunto,
nós estaremos no YouTube fazendo a live às 5 horas. É uma live teste, é uma primeira tentativa, mas assim, nem todos vão ser obrigados a aparecer no vídeo. Quem quiser só aparece no chat ali fazendo algum comentário. E é claro, além das dúvidas, nós vamos conversar sobre outras coisas, tá? Sobre outros temas, trocar uma ideia aí nessa época de quarentena em que a gente não está se vendo pessoalmente, tá? Então participem da live às 5 horas, eu vou estar colocando o link no grupo antes das 5 horas, tá? Então participem da live para ver se realmente é algo que vai dar certo, mas eu acho que pode dar certo. Eu acho que quem participar dessa live, ou no vídeo, ou comentando no chat, vai gostar muito, porque é um exercício muito legal para exercitar o nosso poder de comunicação, tá bom? Mas agora realmente vamos para a nossa aula. No privado vocês podem tirar dúvidas comigo sobre essa live que vai acontecer. E aqui tem um momento, né, que é um momento seu, que é um momento só de vocês. E a ideia é a seguinte, eu vou resumir aqui, tá? Vocês já devem ter visto o termo, né, conhecer na palma da mão, ou seja, conhecer algo em detalhes. Todo mundo conhece a sua própria palma da mão porque a gente está vendo ela diariamente, não é? Então conhecer algo como a própria palma da mão é conhecer detalhadamente algo. E que tal se vocês fizessem uma espécie de árvore, uma árvore do autoconhecimento? Como é que vai funcionar? Rapidinho aqui, é uma ideia para vocês, eu acho que pode trabalhar muito bem o autoconhecimento de vocês mesmos, mas é desenhar no papel, né, a mão de vocês, não só a mão, mas aqui, ó, pedaço do punho, né, como se fosse o tronco da árvore, e a mão, onde os dedos vão formar galhos, né, vão servir como galhos. E em cada galho você vai escrever coisas sobre você, características suas, coisas do qual você gosta, seja um tipo de filme, um tipo de jogo, ou amigos de quem você gosta. Enfim, você vai escrever em cima desses galhos coisas que resumem quem você é, que resumem as coisas das quais você gosta, tá bom? Então é uma forma de, depois de você ter desenhado tudo isso, e você ter escrito tudo aquilo que ele resume, você olhar assim e falar, eita, realmente eu acabei de resumir tudo aquilo que eu sou e de tudo aquilo que eu gosto. E aí, se você, né, quiser até, vamos dizer assim, brincar, você pode mandar para outras pessoas e perguntar, você sabe de quem é essa árvore do autoconhecimento? De quem que ela está falando? Então você pode trocar ideias com amigos, sei lá, um grupo de 5 amigos. Então vocês trocam essas árvores do autoconhecimento para ver se vocês descobrem de quem é a árvore um do outro. Ou seja, se a partir do que você mesmo escreveu sobre si, se os teus amigos sabem que aquilo realmente está falando de você, tá bom? Então fica a ideia para você se autoconhecer. E agora vamos para o conteúdo da aula, que é o seguinte, ó, determinante água. Tá bem aqui? Tá bem aqui. Determinante água. A pergunta é, gente, a água, ela é algo determinante na nossa vida? Ela é algo importante na nossa vida? Ela determina algo essencial para a gente? Eu acredito que todos vocês, com o conhecimento de mundo que têm, concordam que sim. A água é um fator determinante, é algo essencial para a nossa vida, até porque sem ela, nós literalmente, lembrando até da aula passada, né, nós ao pé da letra morremos. O ser humano que não bebe água, ele vai morrer naturalmente, ok? Então vamos aqui falar um pouco sobre água, mas óbvio, a água também é ali em língua portuguesa, até porque é aula sobre língua portuguesa. E eu queria perguntar, se bem que é uma perguntinha da qual eu já sei a resposta, mas a minha pergunta é, vocês já ouviram essa música? E eu imagino que sim, né? Eu não vou cantar aqui para não passar vergonha, mas com certeza vocês já viram essa música Planeta Água. Desde o Fundamental 1, desde eventos que vocês tiveram na escola de vocês no Fundamental 1, aquelas festinhas e tudo, o Dia da Consciência, né, do meio ambiente, vocês já devem ter ouvido essa música que procura aí conscientizar as pessoas sobre o nosso planeta e principalmente sobre a água do nosso planeta. E aqui fala, né, ó, existem vários tipos de água, mas o nosso planeta, ele é um planeta de água. Então, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, ou seja, a água que leva também a fertilidade ao sertão para que o sertão floresça, né, possa germinar aí árvores e plantas. Águas que banham aldeias, né, aldeias de índios, e matam a sede da população. Então, água também, além de servir para plantar alimentos, serve também para que as pessoas elas matem a sua sede. Na verdade, para o ser humano isso é essencial. Águas que movem moinhos. São as mesmas águas que encharcam o chão. Então ainda existe a água ainda serve, como vocês inclusive viram também na palestra que houve, da questão das hidrelúrgicas, que as águas servem para formar energia também. Inclusive, se eu estou aqui com o meu computador carregado, com a minha câmera ligada, porque o meu celular está carregado, é graças a águas lá longe que serviram, né, nas hidrelúrgicas para gerar energia
que eu estou usando agora e que vocês também estão usando agora em casa. Então as águas servem para gerar energia elétrica também. E sempre voltam humildes por fundo da terra, por fundo da terra. Então as águas aí estão em constante movimento, né? Eu vou dar até aqui um exemplo, pessoal, mas não, eu vou dar esse exemplo não. Desculpa até ter cortado aqui, se der para editar depois eu edito, mas eu ia dar um exemplo sobre o quanto a água ela tem um ciclo, né, de vida, mas vocês podem pensar em casa aí de que exemplos eu ia falar, mas para mostrar que realmente a água ela está o tempo todo aí circulando pela terra, e aí o que a gente tem que fazer, né, óbvio, é tentar gerir essa água e economizar o máximo possível. E agora eu queria realmente mostrar um pouquinho dessa música para vocês. Ah, professor, mas eu já ouvi várias vezes essa música. Ok, mas e se tiver alguém que nunca ouviu? Então vamos colocar aqui, mais uma vez, vocês já sabem como funcionam. Clica nesse link bem daqui do lado, peraí, aqui, não, aqui, ainda estou aprendendo, deixa eu voltar aqui, ó. Esse link bem aqui do lado, você clica nele e você vai direto para o vídeo que eu vou mostrar agora, tá? Só esperar um pouquinho aí, vocês sabem que o lema da nossa aula também é paciência, tá bom? Então, tá carregando aqui no YouTube, assim que carregar eu mostro para vocês. Enquanto isso, podem até dar uma pausa. Eu sempre coloco aí mais ou menos um minutinho para vocês acompanharem da música. Se alguém tiver interesse em ouvir mais em casa, eu já expliquei como é que funciona, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, observem, né, mais uma vez a questão dos textos e da língua portuguesa. Eu tenho aí a poesia, que é aquele tipo de texto que ele procura tocar a alma, ele procura ser mais belo, ele procura usar palavras que se conectem e produzam um efeito, né, de emoção no ser humano. É isso que a poesia é, e toda música não deixa de ser um tipo de poesia também. Então, nós temos aí um texto poético para poder nos relembrar da importância da água na nossa vida. Mas aí você pode se questionar, será que é o suficiente? Mas e se esse cantor estiver apelando para a minha emoção? O que comprova que ele realmente está certo? O que comprova que realmente nós devemos economizar e cuidar da nossa água? Existe gente aí que fala que, por exemplo, não tem risco, a água nunca vai acabar. Mas será que isso é verdade? A questão é, um cantor ele pode muito bem criar uma música para falar sobre aquilo que ele acredita, sobre aquilo que ele já leu, mas que tipos de textos realmente comprovam que algo está certo ou que está errado? Que tipos de textos comprovam se a água realmente ela está sendo mal utilizada ou não? Que tipo de textos comprovam se realmente a água do nosso planeta está acabando ou não? Eu acho que vocês já sabem. Se existe uma área do conhecimento humano que realmente prova se as coisas estão acontecendo ou não, se aconteceram ou não, é a ciência. Então, se existe um tipo de texto que prova se o que esse músico está falando está certo ou errado, é o texto científico. Aquele texto feito por um cientista que estudou aquilo passo a passo, tá? Ele não é um cara que fazia qualquer outra coisa e inventou isso da cabeça, não. Ele passou anos estudando e agora ele pode provar por meio de um texto científico que ele está correto, tá bom? Então, valorizem muito a ciência, principalmente numa época dessa em que a gente está vivendo uma pandemia e que a gente percebe que só a ciência pode realmente trazer soluções para os nossos problemas. Então é o seguinte, como eu havia falado sobre texto científico, temos aqui um exemplo de um texto feito pela ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, que conta aí com vários pesquisadores ambientais, vários cientistas, e que fazem estudos para comprovar o que realmente está acontecendo com o meio ambiente. Então o que acontece? Eu falo aqui em cima, né? Muita, mas cada vez mais escassa. Ok, o nosso planeta é feito de muita água, mas cada vez ela está diminuindo. Essa é a realidade da água segundo o relatório, olha o nome, é um relatório, então foi alguém que estudou e a partir daí, né, fez uma relação, um relatório comprovando o que é que está acontecendo com a água no nosso planeta. E o nome do relatório é Água e Mudança Climática, da ONU.
E aqui tem um trecho sobre esse relatório que diz o seguinte, ó, o uso mundial de água aumentou 6 vezes nos últimos 100 anos e continua a crescer de forma constante, a uma taxa de cerca de 1% ao ano. Então, a cada ano, as pessoas estão usando 1% mais da água. A cada ano, a necessidade de usar água aumenta 1%. Então, a tendência, né, é só aumentar o uso de água. Em razão do aumento populacional, é claro, se existem mais pessoas, existe mais água sendo utilizada. Do desenvolvimento econômico e mudança nos padrões de consumo. Um estudo conclui que no cenário atual, o mundo pode enfrentar um déficit, ou seja, uma falta hídrico global de 40% até 2030. Então, 40% da nossa água, ou melhor dizendo, 40% da população do mundo pode deixar de ter água quando quiser até 2030. Imagine 40% da população mundial tendo dificuldade de ter água quando bem entender. E só para deixar claro, gente, isso não é longe da nossa realidade. No próprio Ceará existem inúmeras cidades em que os moradores dependem do quê? Do caminhão-pipa que vai a cada 3 dias, a cada semana na sua região, deixar água para a população. Eles não têm água na torneira, eles não podem abrir a torneira e lavar as mãos quando quiser, ou abrir o chuveiro e lavar e se banhar quando quiser, não, eles dependem de uma água que vem de fora. Então olha que difícil é uma vida como essa. E aí imagina se 40% da população, quase a metade da população, até 2030 estiver nessa mesma situação. Então algo tem que ser pensado para pelo menos, né, atrasar esse problema, tá bom? Aí só queria dar um detalhe que é o seguinte, ó, algo muito importante, tem bem aqui do lado, ó, a fonte, né? Esse texto aqui, ele é real mesmo? Tem como comprovar que ele é real? Tem como comprovar que foram cientistas que pesquisaram e descobriram isso? Tem. É só clicar nesse ícone e eu quero mostrar para vocês rapidinho aqui, tá? Eu acho muito interessante para vocês verem que o trabalho científico, ele não é simples de ser feito e que por isso ele tem que ser valorizado. Mais uma vez, só esperar carregar, já está carregando e eu mostro para vocês. Vamos lá. É o seguinte, ó, preste bem atenção, vou mostrar aqui. Até diminuir aqui um pouquinho. Água e mudança climática. É um relatório de 16 páginas. Deixa eu baixar aqui para vocês, ó, com vários gráficos, vários estudos mostrando como é que eles chegaram a esse resultado, falando sobre mudança climática, disponibilidade de água, ó, um mapa, ó, olha que interessante esse mapa hidrográfico do mundo, mostrando no mundo a disponibilidade de água para as populações, né? Olha como o estudo científico é importante, né? Ao ponto em que eles conseguem fazer um mapa do mundo inteiro, mostrando como é que a água chega em todos os lugares do mundo. Gente, realmente a ciência tem que ser muito valorizada. Outros mapas, outras figuras para melhor representar aquilo que eles querem dizer. Enfim, e eu só estou na página 5 agora, tá? Então é muita informação graças a todo o estudo científico feito por essa comunidade de cientistas da ONU, tá? Então, aqui vamos só para mais um exemplo em relação a isso, que é o seguinte. Nós temos aqui, né, um mapa que mostra, tá bem aqui, ó, um gráfico que mostra nos últimos 100 anos a necessidade de água. Observem, né, o azul, a diferença de cores. Então, quem é o culpado por esse uso excessivo de água? A gente vê, ó, que quem mais consumiu nos últimos 100 anos? Essa barrinha azul, né? Essa barrinha azul aqui é a maior e a que vai mais aumentando ao longo do ano, ao longo dos últimos 100 anos. E você observa pela legenda lá em cima, ó, que se trata da agricultura. Então a agricultura é o meio que mais utiliza água, porque para alimentar e colocar água para milhões de animais, milhões de bois nos pastos brasileiros, não é pouca água utilizada. Para cultivar e plantar alimentos, não é pouca água utilizada. Então a agricultura consome muita, mas muita água mesmo. E a gente vê que as populações, né, apesar de ter tido também um crescimento, ela ao longo dos últimos 100 anos foi uma das que menos utilizaram água, tá bom? Comparado, por exemplo, à agricultura. Aí vamos lá. Enfim, aqui mais uma vez a reflexão que a gente acabou de ver, mas tem um detalhe muito importante. Gente, a nossa aula já está em 19 minutos e ainda tem algumas coisinhas, tá? Talvez ela vá até 30 minutos essa aula. Mas assim, não dá para fazer em menos tempo. Eu quero que vocês tenham muita paciência nas minhas aulas, porque tudo que eu falo aqui é porque realmente é importante para ser falado, ok? Mas olha, tem uma reflexão aqui muito boa, pessoal.
Ok, a gente observa que a agricultura ela é aquela que mais capta água no mundo. Levando em conta que a agricultura depende da água para pôr comida em nossas mesas, ou seja, elas usam muita água porque estão plantando alimentos, cuidando de animais que depois vão chegar à nossa mesa, como diminuir o consumo desse recurso natural? Ou seja, isso é um problema. A agricultura utiliza muito água. Mas como resolver esse problema? E aí, gente, eu simplesmente não vou pensar em responder isso para vocês. Sabe por quê? Vocês são o futuro do nosso planeta inteiro. Então são vocês aí que estão me ouvindo que tem que encontrar uma solução. Não pense que sempre vai haver uma pessoa para resolver os problemas do mundo para você, não. É você que também tem que se impor e falar, peraí, eu faço parte desse mundo, então eu tenho também que lutar para resolver os problemas dele. Então a pergunta é, e aí? Você tem uma solução para esse problema? Você tem uma ideia que possa ajudar a diminuir o consumo da água, principalmente na agricultura que utiliza tanto? Se você não tiver, eu só tenho uma coisa a lhe dizer. Ou se você nem se preocupar em ter uma solução, eu só tenho uma coisa a lhe dizer. Infelizmente, os problemas do mundo só aumentam, infelizmente, por pessoas como você, às vezes como eu, que olha para os problemas e não procura se impor para dar uma solução e para, pelo menos, dar a ideia de uma solução, tá? Então, mais uma vez, vocês são o futuro do planeta e se vocês não procurarem soluções, simplesmente elas não vão aparecer do nada, tá bom? Mas aí vem para a questão que é mais língua portuguesa agora, tá? Que é a seguinte. Vamos lá. Eu quero que vocês observem um detalhe. Hora de exercitar. Observe aqui o trecho da música. Ó. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. As três palavras grifadas são substantivos. Nós estudamos substantivos ainda no início do ano, ainda antes dessa crise, dessa pandemia. O que são substantivos, como fala aqui do lado? São as palavras que nomeiam seres, lugares, sentimentos, etc. Então, águas é um nome de um elemento da natureza, então é um substantivo. Rios também é um nome de um elemento da natureza, que é formado inclusive por água, é um substantivo. E fertilidade é também um nome de algo. E o que prova até que, como eu já falei muito em sala de aula, o que prova que essas palavras são substantivos é que antes dela eu posso colocar o quê? Um artigo. Eu posso falar as águas, os rios, a fertilidade. Então, quando eu posso colocar o artigo antes de uma palavra, significa que aquela palavra para quem eu estou apontando, ela é um substantivo, ela é o nome de alguma coisa, tá bom? Agora tem um detalhe. Por que é importante estudar os substantivos? Nós vamos ver exatamente agora. Gente, se vocês observarem, tem muitas palavras aqui, é por isso que é tão importante assistir o vídeo, porque só lendo eu acho que vocês não iriam entender. Mas observem que essas palavras, os substantivos, eles têm outras palavras junto deles, desses substantivos, ok? E essas outras palavras precisam se adequar a elas. Eu vou explicar melhor para vocês, tá bom? Vou explicar bem direitinho e não é nem por meio desse material aí, porque senão vai ficar muito confuso, tá? Eu vou explicar de outra maneira com o material que eu criei para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. Então vamos lá. É a chamada concordância nominal. O que é concordância nominal? É quando eu aprendo que outras palavras têm que concordar com o substantivo. Como assim, professor? Dentro de uma frase eu não tenho várias palavras? E essas outras palavras, de alguma maneira, têm que estar concordando ou adequadas ao substantivo. Vou dar exemplos. Se você já se cansou da aula e acha que vai se perder nessa explicação agora, pausa esse vídeo, bebe uma aguinha e volta para entender, porque essa parte é muito importante, é inclusive o que eu mais vou cobrar na atividade. Então, e ela é muito importante para a vida de vocês, tá? Então, dá uma pausa aí, respira um pouquinho e volta daqui a pouco. Mas é o seguinte, mais uma vez, concordância nominal significa o quê? Que algumas palavras têm que concordar com os substantivos. Vamos para os exemplos. Eu coloquei aqui mais exemplos, já que no próprio texto já tem alguns, né? Vamos para o primeiro exemplo que está lá em cima, ó. O menino bonito correu, né? O menino bonito correu. Eu tenho certeza que todos vocês entendem essa frase. Quer dizer que o menino bonito, que é bonito, eu estou dando um adjetivo a ele, uma qualidade a ele, né? Dizendo que ele é bonito, correu. Só que observem o seguinte. Uma das palavras centrais aí, que é o substantivo. E o substantivo é menino. Eu tô falando de algo. Se eu perguntar para vocês, nessa primeira frase, eu estou falando do quê? De quem? Aí vocês já vão pensar. Tá falando de um menino. E tá falando que esse menino era bonito e que ele correu. Entenderam? Então, eu estou falando de algo, no caso, menino. Aí vamos pensar. Esse menino, a palavra menino, significa o quê?
que eu estou falando de algo que é feminino ou masculino? Masculino. É tanto que termina em O, né? Se termina em O, menino, então estou falando de algo que é masculino, é uma palavra masculina. E é no singular ou no plural? Eu estou falando de uma coisa ou de várias? É de uma coisa só. No caso, é de um menino. Então, menino. Se fosse plural, se fosse vários, seria meninos. Então, menino. Aí observem, gente, que para minha frase fazer sentido, todas as outras palavras, ou quase todas as outras, têm que concordar com ela. Por exemplo, por que eu uso o artigo O? Por que eu estou usando o artigo O e não o artigo A? Por que eu falo o menino e não a menino? E não as menino? É justamente porque o artigo O, essa palavrinha O que vem antes, ela tem que concordar, ó, concordância, ela tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo é masculino e está no singular, eu vou poder colocar um A aí, a menino? Não, porque o A ele é feminino, então eu coloco o menino. Vou até me aproximar aqui, porque eu acho que eu apontando fica mais fácil. Ó. Então vamos lá. Espera aí. Bem aqui, ó. O menino. Ele é, né? Tem que ser masculino, já que o menino aqui, a palavra menino é masculino também. O menino bonito. Observa que o bonito termina em O. Por quê? Por que não poderia ser bonita? Porque eu estou falando de uma palavra, no caso menino, eu estou falando de uma coisa que é masculino, ok? Então não posso falar o menino bonita, entendem? E por que eu falo que correu? Por que correu e não correram? Porque se eu falasse correram, parecia que eu estaria dizendo que mais de uma coisa correu. E eu só estou falando de uma coisa, não é? Que no caso é o menino. Mais uma vez, você pode não estar entendendo. Mas observem as palavras que eu coloquei em vermelho aqui em cima. Essas palavras que eu coloquei em vermelho são as partes das palavras que tem que concordar com o menino. Se eu estou falando de um menino, ou seja, algo que é masculino, e é algo que está no singular, todas as outras palavras têm que estar no masculino e no singular. Vamos para um outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, no segundo, eu estou falando do que, pessoal? Qual é a palavra que está em amarelo aí? Alunas, né? Então essa minha frase vai estar falando sobre o quê? Sobre alunas. É isso que eu sei. E aí eu pergunto, alunas é uma palavra que está no masculino ou feminino? Alunas, masculino ou feminino? Feminino, né? Singular ou plural? Está falando de uma coisa ou de mais de uma coisa? Plural, porque não é uma aluna só, são várias, então é alunas, termina em AS, tá? O que isso significa? Que todas as outras palavras vão ter que concordar com ela. Então não posso falar o alunas, ó, como está bem aqui. Eu não posso colocar o alunas. Se eu estou falando de alunas, algo que é feminino no plural, eu tenho que colocar aqui, ó, o artigo as alunas. Porque as é feminino e é plural também, assim como alunas, né? Eu estou dando um adjetivo a ela, falando que elas são esforçadas. Eu nem poderia colocar esforçado, porque isso seria masculino, e nem poderia colocar, por exemplo, esforçada. As alunas mais esforçada, sem um S no final. Por que esforçadas tem que ter um S no final? Porque a palavra esforçadas tem que estar no plural, já que alunas também está, ok? E fizeram, ou seja, o verbo também tem que dar uma ideia de plural. Não foi só uma pessoa que fez, foram mais. Então, fizeram, várias pessoas fizeram, no caso, quem? As alunas. Vamos para mais um exemplo. Se ainda não entendeu, bebe uma aguinha, volta aqui daqui a pouco para entender melhor, rever aqui a parte. Mas mais uma vez, o que eu estou querendo dizer é que tu olha para uma frase, tu tem que identificar de quem estão falando nessa frase. Vamos para essa última frase aqui. De quem estão falando nessa frase? Qual é a palavra em amarelo aqui que eu coloquei? Professora. Então essa frase vai falar de uma coisa, no caso aqui de alguém, de uma pessoa. De quem é que vai falar? Da professora. Então, a maioria das outras palavras que está em torno dela tem que concordar com o que ela me diz. Aí são duas perguntinhas. Qual é o gênero de professora, da palavra professora? E qual é aí, se ela está no plural, e qual é o número, né? Ou seja, gênero, ela é masculino ou feminino, professora? Feminino, né? Professora é feminino. E qual é o número, ou seja, singular ou plural? É professora ou professoras? É professora. Então, é singular, só estou falando de uma coisa, no caso de uma professora só. Se fosse plural, seria professoras. Então vamos lá. Se eu estou falando de alguém que é feminino e que está no singular, todas as outras palavras têm que ser no singular e tem que ser no feminino também, não é? Então quando eu vou usar o artigo, qual é o artigo correto? O, a, os, as, como está já bem aqui, é o artigo a, não é? Porque, olha, eu tenho que falar, o artigo, ele também, o artigo, ó,
ele também tem que estar no feminino e ele também tem que estar no singular, assim como a palavra professora. Então, é a professora. Eu quero dar um adjetivo a essa professora. Qual é o adjetivo? Querida, né? Eu poderia falar a professora querido. Não, tem que terminar em A. Por quê? Porque o querida, que é o adjetivo, também tem que estar no feminino e também tem que estar no singular. Eu não poderia falar a professora queridas. Faria sentido? Não. Entregou, ou seja, o ou aí, né, no final do verbo entregar, a ideia é que foi uma pessoa só que fez isso, né? No caso, a professora. Então, mais uma vez, observem. Desculpe o barulho externo, tá, pessoal? Todas as palavras aqui, elas têm que concordar com o substantivo. Então, se o meu substantivo, a pessoa do qual eu estou falando na minha frase, é uma palavra que está no feminino e no singular, as outras palavras também têm que estar no feminino e no singular, tá bom? E aí, só para vocês fazerem uma própria atividadezinha já aqui, até para se prepararem para a atividade da aula, tá? Que está lá no grupo. Olha como essa frase está toda escrita errada, né? O atividades cansativos está em dias. Ai, meu Deus, deu para entender isso daqui? O atividades cansativos está em dias. Primeiro, de quem que eu estou falando aqui? Do que eu estou falando? Estou falando das atividades. Atividades é uma palavra que está no singular ou no plural? Está no plural. Atividades tem um S no final, então está no plural. Atividades é masculino ou feminino? É feminino. Então, o correto é o atividades? Não, é as atividades. Ok? Ó, o artigo também tem que estar no feminino e no plural. As atividades. As atividades cansativos? Não, porque o adjetivo também tem que estar no feminino. Então, as atividades cansativas, você está dizendo que elas são cansativas, está em dias. Quando eu falo o verbo estar, eu estou falando de uma coisa ou de várias? Estou falando só de uma, né? Mas aqui eu estou falando de várias coisas, que no caso é atividades, é no plural. Então o verbo também tem que estar no plural. Como? As atividades cansativas estão em dias. Observaram como eu tive que modificar praticamente todas as palavras para se adequar aqui com um substantivo? Eu espero que tenham entendido. E aí, pessoal, eu quero terminar essa aula falando o seguinte. Se ainda ficou em dúvida, se ainda não entendeu, me procura no privado, eu com certeza estarei disponível para atendê-los, eu sempre estou para todos os alunos, e tirem essas dúvidas comigo antes de fazer essa atividade. Gente, isso daqui é para a vida de vocês. Quem não sabe fazer uma concordância nominal vai escrever mal e vai falar muito mal. Quem não consegue concordar nominalmente, né? Quando alguém fala assim, os meninos correu. Gente, eu tô falando, pelo que dá para entender, eu tô querendo falar de mais de um menino, então o correto seria, os meninos correram. Então observa que quem não faz a concordância nominal fala mal e escreve mal. Vocês querem ser essas pessoas que falam mal e escrevem mal? Eu imagino que não, porque isso atrapalha muito na vida. Então se ainda tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, me procurem no privado para eu tirar essas dúvidas, tá bom? Então, gente, ó, com 33 minutos nós encerramos nossa aula. Mas assim, é uma aula que não dava para fazer em menos tempo. Observe que o conteúdo foi muito alongado, mas é isso. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e aprendam. Concordância nominal tem a ver também com sustentabilidade, porque a gente tem que aprender a se adequar. Assim como dentro dessa frase eu tenho que adequar as minhas palavras ao que eu estou falando, a água também tem que se adequar da nossa realidade e à realidade do mundo. Então, se as minhas palavras aqui eu tenho que adequar a palavra atividades, eu tenho que adequar a água que eu uso no meu dia a dia, porque o mundo precisa que eu faça isso, tá? Então, obrigado por essa aula, espero que tenham gostado, compreendido e até a próxima. Tchau!